Eu peguei uma venda hoje, dia 8 de março, no Nasdaq, que me rendeu 48, quase 49 vezes o risco. E como foi que eu peguei essa venda? Bom, eu vou explicar para vocês. Primeiro, a gente precisa ter um contexto macro, né? E no contexto macro, eu já estava esperando, basicamente, deixa eu vir aqui para o diário, que o Nasdaq fosse fazer uma reversão a qualquer momento. Por quê? Porque a gente já vem numa tendência altista há muito tempo, né? E quando foi nessa última pernada aqui do diário de compra, que a gente quebrou a estrutura, né? Sinalizando uma continuação da compra, logo após o Nasdaq voltou quase tudo e quase buscou esse low aqui, ó, fechando um fair value gap que ele havia criado quando subiu, quando fez essa quebra de estrutura, certo? Então ele fez essa última quebra. A gente analisa a estrutura aqui, a última estrutura do diário. Então ele veio daqui, fez um pullback antes de quebrar de fato esse high, quebrou a estrutura com essa estrutura, deixando um fair value gap, ok? Só que na próxima vela, em vez de ele fechar o fair value gap, fechar não, criar o fair value gap, voltar, mitigar e continuar subindo para mostrar continuação de força de compra, ele violou esse fair value gap aqui, me mostrando o que? Intenção vendedora, ou seja, no mínimo, uma fraqueza na força compradora aqui do ativo. E aí, quando ele desceu, eu imaginei que ele fosse buscar esse low, né? Seria o correto. Mas aí ele chegou aqui, não conseguiu romper essa estrutura, né? Não conseguiu buscar o low e deixou o quê? Um equal lows, ou seja, um fundo duplo aqui. Isso para mim significa liquidez de venda que está esperando para ser buscada. O Nasdaq voltou e começou a subir. Só que eu já fiquei, obviamente, esperando o quê? Que ele viesse buscar essa liquidez em algum momento. Então eu imaginei que ele fosse manipular o topo para depois voltar para cá. Além dessa liquidez aqui de venda, né, que esse fundo duplo que ele deixou, no semanal, se eu não me engano, é no semanal ou é no mensal. Eita, agora o mensal foi pior. No mensal a gente tem um fair value gap, mas nesse gráfico aqui não dá para ver não. Mas enfim, deixa eu tirar isso aqui. De qualquer forma, a gente tem liquidez de venda nessa região. Isso aqui era de imediato o que estava me mostrando que o preço ia buscar. Então, eu esperei ele fazer essa alta. A gente teve acumulação durante a semana. Ontem, na verdade, o preço ficou acumulado aqui, bem na parte de cima, quase buscando esse topo histórico, né? Ele deixou liquidez aqui, ó, ontem, ficou acumulando, e aí no 15 minutos a gente vê melhor. Ó, quando ele desceu aqui, deixou esse fundo, dois fundos iguais, né, os icolous, ele subiu, fez um impulso aqui e quebrou a estrutura. Muita gente poderia pensar, ele vai continuar a tendência. Primeiro, esse tipo de fundo aqui, para mim, é um fundo fraco, certo? É um fundo fraco que eu já considero como alta probabilidade de ser tirado. Se ele tivesse feito um fundo assim, né, capturando liquidez antes de subir, aí sim eu consideraria como uma boa probabilidade dele continuar alta. Mas como ele fez isso aqui, não capturou esse low e nem os lows aqui e subiu, aí eu já imaginei que ele fosse tirar o topo para depois descer. Ou falhar antes. Mas aí ele subiu lá, deixou essa liquidez aqui no topo ontem,
começou a acumular hoje. Então, hoje, nós abrimos o mercado com a acumulação da Ásia. A Londres subiu um pouco, retirou aqui o high da Ásia. E depois começou a distribuir devagar. E aí a gente foi chegando no horário do payroll, certo? Que foi 10h30 aqui, né? Lá em New York, 8h30. E aí eu esperei, obviamente, a gente tinha ainda o Asian Low aqui para ser retirado, porque o Asian High já tinha sido retirado. A gente tinha o Asian Low, o Asian High foi tirado por Londres, certo? Então o preço veio e no NFP, né, no payroll, ele desceu, capturou a liquidez do Asian Low e subiu, explodiu, veio aqui e voltou para capturar o topo histórico que ele tinha deixado, certo? Então, quando ele fez essa continuação da alta, muita gente pensou que ele vai continuar subindo. Eu, por minha vez, estava esperando a manipulação. E aí, o que é que a gente usa nessa hora? Eu usei, basicamente, como eu não tinha uma referência no topo de onde o preço poderia parar, eu decidi projetar um desvio padrão da Ásia, certo? A gente tem o CBDR, que o ICT fala, e tem também a Ásia, que pode ser projetado como desvio padrão. Ou seja, projetar essa caixa aqui do range asiático para cima ou para baixo, para a gente ter uma confluência de até onde o preço pode ir. E aí eu projetei o desvio padrão da Ásia, um desvio padrão está aqui e o segundo está aqui. E aí eu projetei 1, 2, 3 e fiquei observando até onde o preço ia. E aí eu diminuí, obviamente, o tempo gráfico, né? Fui aqui para 1 minuto. Quando o preço começou a subir forte, eu fiquei observando quando ele chegava próximo ao desvio padrão. Veja que no primeiro desvio padrão ele desceu, fez um pullback, depois subiu. Só que esse pullback aqui foi fraco. E aí ele subiu novamente para manipular de novo o topo, com muita força. Subiu com força, chegou próximo aqui no outro desvio padrão e manipulou aqui esse último topo. E aí eu já fiquei observando como era a movimentação do preço nessa hora. Fora isso, ainda tem outra confluência que eu utilizei também, que é a do tempo, né? Porque quem estuda ICT sabe que a gente procura unir tempo e preço. E essa variável foi importantíssima, porque exatamente no momento que ele tocou aqui no desvio padrão número 2 da Ásia, foi exatamente às 10h30. E às 10h30, quem estuda ICT sabe que está dentro da janela de tempo das 10 às 11 e no meu operacional é um momento super importante, que é onde a gente tem uma boa movimentação de liquidez, às 10h30. A gente normalmente, nesse horário, a gente tem reversão do preço. Então, se eu tinha uma alta muito forte até então, e o preço já tinha capturado liquidez na Ásia e estava subindo, eu já sabia que tinha grande chance de 10h30, se ele rejeitasse essa região, ele fizesse essa reversão para descer o resto da tarde. E aí foi o que aconteceu. Quando ele manipulou esse topo, eu desci, acho que aqui para, sei lá, 5 segundos e, né, observei a quebra de estrutura aqui em tempos menores. Observei também que ele rejeitou aqui no 1 minuto, esse último topo aqui. Ele tocou aqui e já rejeitou no 1 minuto. Nos 5 minutos, ó, ele fechou aqui abaixo. Então, isso para mim foi suficiente para fazer a minha entrada de risco, que eu normalmente faço entradas de risco, só que, obviamente, eu preciso das minhas confluências alinhadas para fazer isso. Então, como o preço já estava muito esticado, e eu já tinha essa confluência do desvio padrão, mais o horário, mais
a manipulação do topo histórico, que a gente já sabe que tem muita liquidez aqui, muitos stops de compra que foram retirados. Então, todas essas confluências me fizeram vender aqui. Eu coloquei o stop acima do candle e fiz essa entrada de risco, certo? Então, foi justamente esse o racional que eu utilizei para fazer essa entrada. E eu já estava esperando que esse tipo de situação acontecesse. Eu fiz uma live mais cedo, pouco antes de começar o payroll, fiz uma live na comunidade e eu fiz exatamente essa movimentação aqui, explicando para eles que diante desse quadro que a gente tinha aqui, eu esperava um AMD, que é uma acumulação, manipulação e distribuição do preço. E foi exatamente isso que aconteceu, certo? Eu acredito que o preço ainda venha buscar esses lows, né? Venha buscar essa liquidez, que é isso que ele está fazendo. Mas eu saí na operação aqui porque eu vi que o preço estava começando a querer voltar e já estava ficando tarde. Enfim, eu preferi encerrar o trade com 1 para 48, mas com certeza ele daria muito mais, certo? Espero que tenha ajudado a clarear um pouco a visão de vocês que também operam em CMC e contem comigo aí, quem quiserem tirar dúvidas ou fazer sugestões de vídeos, podem deixar aí nos comentários. Sigam o canal, deixem um like se gostaram e até a próxima.